bem, temos de novo na nossa companhia a Teresa Chambel, que é arquiteta paisagista. Porquê? Porque são muitas as pessoas que querem ter em casa plantas e plantas com características diferentes. Uma coisa é certa, nós hoje vamos aqui olhar para plantas de uma determinada categoria. Exatamente. Que nem sempre as pessoas sabem tratar. São que plantas? Suculentas. Suculentas não é porque são para comer. Não, suculentas porque são gordas. Também há que lhes chamam plantas gordas, porque são plantas os caules, as folhas ou as raízes engordam de maneira a conservarem água. Porque são plantas que normalmente as suas regiões de origem são zonas onde uma parte do ano ou o ano todo há falta de água. Então elas desenvolvem esta forma no de fundo captação. retêm mais água para quando não há. Exatamente. Sobreviverem. Por isso é que elas são gordas, como estas aqui que nós podemos ver aqui. Estas aqui são as folhas e há muitas outras. Então, mas espera, elas são gordas. Ou seja, mas acabam por ter esta consistência por armazenamento de água. Armazenamento de água. Depois, há uma dúvida que as pessoas têm muito, que é a diferença entre catos e suculentas. E qual é a diferença? A diferença é os catos são suculentas, mas nem todas as suculentas são catos. Os catos, podemos ver aqui dois exemplos belíssimos. Dentro da família das suculentas, são plantas que vivem em condições de tal forma adversas, ou seja, agrestes, com amplitudes que vão desde os menos 20 graus aos mais 50 graus e que estão preparadas geneticamente para absorverem toda a água que consigam e não desperdiçarem uma gota. Ou seja, estas plantas não evapotranspiram, ou seja, não transpiram. Daí o facto de nós nunca devemos regar um cato. Nunca? Nunca. Eu aprendi isto com um produtor de catos. Ele diz que a melhor coisa que alguém que tem um cato pode fazer é esquecer-se que ele existe. Porque eles não estão preparados para perder água nenhuma. E se nós os regamos... Mas desculpa a minha pergunta, mas se ele estiver dentro de casa, onde não tem água da chuva, como é que vive? Não precisam, porque eles estão preparados para ter a água toda que necessitam. As plantas suculentas, não. Não, os catos. Como é que nós os diferenciamos? Normalmente estão cheios de picos. Para quê? Para evitar perderem água, não é? Em vez de folhas... A natureza é tão sábia, já repararam? A natureza é perfeita, extraordinária. É impressionante. Podemos olhar este aqui redondo, que tem um nome, enfim, simpático. Qual é o nome? Banco da Sogra. Ai, coitadinha. Não é simpático. Coitadinha da minha sogra, é tão querida, jamais chamaria este Banco da Sogra, meu Deus. Este Banco da Sogra é um exemplo de uma planta que está preparada pela natureza para viver nas condições mais adversas. Estes são com certeza, do mais adverso não pode haver, não é? Ao cimo do mercado. Ninguém se aproxima, não é? E, portanto, isto são catos. Nós hoje os catos não são fáceis de mexer, não é? Porque acabamos por nos picar, temos de ter luvas próprias, mas o que podemos ter é plantas suculentas em casa. Catos também podemos ter, mas eu acho que as suculentas são mais simpáticas. Têm uma grande diversidade de cores e de formas e eu gosto de fazer aquilo que vamos fazer hoje aqui, que é conjugá-las numa mesma floreira. E podes pôr várias? É gente que habita junta? É gente que habita junta e é gente que precisa de muito pouca terra para viver, muito pouco substrato. Elas, ao fim de pouco tempo, quase não precisam de substrato. E elas próprias arranjam o seu espaço. Eu gosto de as conjugar consoante as cores. Uma coisa muito interessante é que todas estas suculentas e os catos dão flores. E dão flores muito bonitas. Normalmente estão muito bonitas. Muito bonitas e muito exuberantes. Mas para isso tem que estar ao sol direto. Elas aguentam se tiverem luz sem sol direto, mas para florirem tem que estar mesmo ao sol direto. E para terem estes encarnados e estes verdes, elas ficam com tonalidades mais bonitas se tiverem horas de sol direto. E normalmente essa flor nasce o quê? Uma vez por ano, Teresa? Normalmente é. Normalmente é primavera-verão. É que nasce são as alturas delas. E ficam cheias. Por exemplo, este calanchoé, que nós vamos utilizar aqui, está em flor agora. Aquela esfera também está em flor agora. Portanto, há muitas que ainda estão agora em flor. Para mim, o encanto destas plantas é a facilidade de manutenção e a beleza. Elas têm uma diversidade. São muito bonitas nas formas, nas texturas, nas cores. Gostam mesmo de sol direto. E não devem ser regadas no inverno, de 15 em 15 dias, no máximo. No verão, uma vez por semana. E se estiverem cá fora no inverno, não precisam mesmo de ser regadas, se apanharem chuva. Portanto, elas são boas plantas para quem se esquece, para quem é assim um jardineiro distraído. Pessoas como eu, não é? Que têm... Não é bom para as pessoas que estão sempre de regador na mão, porque elas apodrecem, porque elas estão preparadas para reter muita água. Portanto, exatamente. É sempre melhor regar a menos do que a mais. Neste caso, do que a mais. Então, comecemos. O que é que vais colocar aí? Só um pormenor.
de propósito não trouxe uma floreira normal, escolhemos aqui uma taça, porque nós às vezes queremos ter na sala um arranjo de flores e não nos apetece ter um vaso. Então, por que não usarmos uma taça ou uma coisa bonita? Mas essa não está furada, isso não é um problema? Não está furada. É um problema se nós regarmos demais. E o que eu vou fazer aqui vou colocar-lhe uma camada grande de argila, o geotêxtil e depois um substrato próprio para cactos e suculentas, que é muito importante porque é um substrato muito bem drenado, ou seja, que faz com que a água não fique retida e que as raízes não apodreçam. Agora, é claro que neste caso temos de ter mais cuidado com a rega, ou seja, convém espetarmos de vez em quando um pauzinho para ver se está fresca por baixo. Exatamente, não é? Se tiver, não regamos. Aqui o substrato que estamos a falar de terra, não é? Estamos a falar de saber. terra, só que é assim, muitas vezes as pessoas têm a mania de usar o mesmo tipo de substrato para todo o tipo de plantas. E depois a coisa às vezes não corre bem por aí, porque quer dizer, uma hortícola precisa de matéria orgânica, precisa de uma terra rica. Um cato não precisa quase de areia. Já vemos que os catos não precisam de nada. Isto é a gente mais pobre que há. E do menos exigente possível. Vamos fazer um bocadinho de barulho, que é para pôr aqui uma camada generosa de argila aqui no fundo, que é para garantirmos que as plantas nunca vão ficar encharcadas. Depois o nosso geotêxtil, não é? Já é nosso conhecido, para evitar que o substrato seja arrastado e se mantenha. E, portanto, aqui nós queremos que as plantas estejam aqui durante bastante tempo, porque normalmente estas plantas aguentam anos, não é? Anos. Eu, pelo menos, vejo na casa da minha mãe, ela há umas plantas que têm anos intermináveis. Tens aqui uma pazinha também, se quiseres, que temos aqui sim, bastante mão de obra. O que é que eu vou fazer? Antes de fazer isto, vou fazer uma coisa que eu faço sempre, que é escolher, ver quantas é que cabem. Eu resolvi escolher plantas, combinei as cores, não é? Escolhi este calanchoé às risquinhas. Calanchoé chama-se esse tão bonito. Cuidado com o teu faz mal. Um pachifito, porque isto depois é o gosto de cada pessoa, não é? Vamos ver quantas é que cabem e depois... Ou seja, fazes o teste primeiro. É isso, Teresa. Vamos pôr aqui esta, tirá-la aqui assim para fora. Ela está aqui com o vaso, mas não tem problema, nós vamos transplantá-la, portanto, se ela cair também não é grave. Pô-la aqui. Porque, ao contrário das outras plantas, as plantas suculentas podem estar muito próximas, não há problema nenhum. Vamos aqui buscar depois um cedro. O que eu gosto é de misturar estas cores e estas texturas. Fica muito bonito. Fica muito bonito. E agora vamos buscar mais aquela ali. O quê? Esta? Esta. E pá, umas 3 ou 4 destas. Das pequeninas. Cabe esta gente toda? Cabe esta gente toda. É muito giro. Então, mas depois não crescem porque não têm espaço. Elas crescem muito, elas crescem pouco. Elas vão crescendo pouco. Pronto. Com isto acho que já ficamos aqui com um conjunto, não é? Sim, bem. Então agora vamos fazer. Bem interessante. É sempre importante vermos quantas é que cabem. E outra coisa, acabei de partir uma folha, isto não se desperdiça, porque isto pega. Se nós colocarmos esta folha no substrato, as suculentas pegam. Mas diretamente no substrato? Não tens que pôr primeiro na água, não sei quanto. Pois na água não, que elas precisam de água. Não, portanto, não se desperdiça nada com as suculentas. Acontece muito quando estamos a plantá-las, caírem umas folhinhas, mas não se preocupem que tudo se aproveita, neste caso. É impressionante. Nos catos a mesma coisa, não é? Vamos só pôr aqui uma camadinha, porque depois pomos as mais altas e depois vamos colocando as mais pequeninas. Eu acho que isto é uma coisa muito engraçada. Nós estamos a fazer aqui, mas podemos fazer isto em latas de chá, em caixas de madeira. Tu puseste ali. Eu pus aqui um bocadinho para dar a ideia. E vingam na mesma? Vingam na mesma. Ali convém, sempre que o consigamos, convém furar um bocadinho, que é para facilita. Principalmente se tivermos assim a mão pesada para a água. Pronto, eu acho que para as melhores isto já chega, porque devemos ter sempre o cuidado de plantar isto segundo as alturas delas. Portanto, Quais são as alturas delas? Ou seja, pomos esta, depois vamos pôr um bocadinho mais de substrato para depois então pôr as mais pequeninas. Pensei que a altura estavas a referir à altura do ano. Eu pergunto alguma altura do ano. Não, estas podemos fazer em todo o ano. Altura. Também é uma coisa boa, não é? Que é uma planta... Sim, não tens de esperar por uma determinada época. Eu aqui andei a conjugar as cores, não é? Porque eu também gosto desta parte da... Eu estou aqui a ficar presa. Não estás, é só para não te sujares. Não faz mal, eu já estou habituada. Pronto. Agora, estas são mais ou menos da mesma altura. Isto fica logo tão bonito que a pessoa não precisa de... Isto até para um centro de mesa, de um jantar, fica uma coisa Ficam normalmente lindíssima. muito bonitas, ficam sim, senhora. Não é? E tem esta vantagem de durarem muito tempo. Duram imenso tempo. E tem uma vantagem também muito boa, que são plantas baratas, normalmente. Tem um bocadinho de colecionismo, ou seja, as pessoas têm vontade... Agora vou pôr aqui estas que comecei a pôr, mas é melhor pôr um bocadinho mais de terra. Senão depois não vais conseguir. Não, senão elas depois ficam muito enterradas. Portanto, agora vamos pôr, já pusemos o primeiro nível.
Atenção que o substrato é um substrato adequado para elas, um substrato específico, assim como o adubo. Nada de adubações com coisas com adubos de outros tipos de plantas. Mas porquê? Como é que é a Atribui-se adubação? para estas? Porque estas plantas têm exigências diferentes, não é? E quando é que elas precisam ser adubadas? Apenas na primavera e no verão. Que é o resto do ano, deixá-las estar quietinhas, regá-las o mínimo possível. Teresa, mas os adubos têm essa especificidade? Está escrito cactos ou suculentas? Eu normalmente para estas até uso um adubo líquido. Ok. Um adubo líquido, uma tampa para 1 litro, 2 litros, consoante o adubo que se utiliza. E no verão, adubas uma vez por mês. Verão e primavera. Uma vez por mês, rego tudo com isso. No inverno não? No inverno não. No inverno não vale a pena. Elas estão quase que em hibernação, mas estão um bocadinho paradas. Estão lá na vida exatamente, delas. E, portanto, não vale a pena chateá-las. Agora vamos... Adoro plantas que hibernam assim. Mas as plantas de interior, às vezes também lhes acontece. Nós temos muita tendência de... E a nós, o que nos dava jeito de hibernar de vez em quando, Teresa? Então não era? A passar o inverno. De vez em quando hibernarmos um bocadinho, também não nos fazia mal. Isto é um cedro, também gosto muito deste, porque este depois cai para fora. Aliás, como fica assim pendurado, não é? Tipo cachos, fica tão bonito. Temos aí, ficam lindas. Portanto, agora é assim, é um bocadinho ao gosto de cada pessoa. O que é importante é, agora eu acho que eu vou buscar esta pazinha mais pequenina, porque temos que fazer um trabalho mais minucioso, que é só nesses espacinhos. Que é só nestes espacinhos. Uma coisa que eu outro dia aprendi, que é, às vezes temos as plantas suculentas em vasos e elas estão tão apertadas que nós não conseguimos regar. Como é que fazes quando é Com uma seringa. Com uma seringa? Com uma seringa. Quantas horas levas a regar? Não, quando estamos a falar destas pequeninas. Imagina aquelas pessoas que têm uma coleção... isto com uma seringa, não, aquelas pessoas que têm aquelas coleções... Aquelas soluções pequenininhas, não é? Eu sei que as coisas que se vêem na internet, não é? Com Mas uma seringa sem bico, tira-se a agulha. E a paciência que tu desenvolves, porque estás ali a regar uma plantinha daquelas que às com uma vezes, seringa. olha, eu tenho umas muito pequeninas, que aquilo já quase às tantas não tem substrato, vai e a água sai toda para fora. E então descobri alguém que fazia isso e realmente é um truque muito engraçado. Há sempre quem esteja a inventar soluções. Também é uma coisa extraordinária para fazer com as crianças, porque há quem depois deixe mais espaço e crie quase uns mini mundos, ou seja, pôr umas ovelhinhas, ou se criar... E os miúdos adoram, por acaso gosto. Dá quase para fazer uma floresta de suculentas, não é? Isso depois é um bocadinho a imaginação de cada um. Se eu escolher umas plantas mais altas e depois umas mais pequeninas e puser aqui umas casinhas de madeira e assim umas coisas... Portanto, isto é... Eu acho que tudo aquilo que nos possa ter fomentar o gosto pela jardinagem e pela curiosidade. E às vezes é só mesmo começar, porque a partir do momento em que a pessoa começa, depois ganha-lhe o gosto, não é? Exatamente. Portanto, agora o que é importante sempre a seguir é regar. Nós temos sempre que regar. Depois de plantar, exatamente, não há hipótese nenhuma, as plantas, mesmo as suculentas, temos que carregar, ou seja, o substrato... No fundo é ajeitá-las um bocadinho para as aconchegar, não é? Elas têm que ficar aconchegadas, porque todas as trocas que são feitas entre o substrato e as raízes, se aquilo estiver tudo à solta, não chega nada à planta. E depois temos que regar, muitas vezes o que acontece é que calcas o substrato e vais ter que pôr mais. Ou seja, nunca poupem na quantidade de substrato que compram, porque pode faltar. E mais vale, porque gastamos sempre mais do que aquilo que achamos. Em relação às plantas suculentas no jardim, também as podemos ter. E os cactos, como é óbvio. Devemos ter um cuidado, ou seja, não as ter misturadas com outro tipo de plantas que tenham outra necessidade de água. Exatamente, é isso que eu ia dizer. As outras precisam de água, estas não precisam. Exatamente, isso é uma coisa que eu às vezes vejo nos jardins e aquilo normalmente depois não corre bem. Porque então quando estão ao pé de relevados e zonas em que acabam por levar com aquela rega toda, a coisa é mais complicada. Num canteiro ou numa floreira é muito mais simples. Se forem todas da mesma espécie, exatamente, se forem todas suculentas, não há problema, não é? As necessidades são iguais. Portanto, eu acho que é uma maneira muito bonita de termos plantas em casa, mesmo aquelas pessoas que dizem não tenho espaço. Aqui temos espaço, podemos fazer uma coisa pequenina, podemos ter uma coleção delas, podemos ter umas mais verdes, umas mais cinzentas, enfim. E depois podemos multiplicá-las facilmente. Como ali, com esta que se partiu. Também. Isto é uma suculenta. Olha, esta é aquela que ali está, mas já crescida, não é? Isto é um sedum. E o que é que estas plantas são? São plantas suculentas trepadeiras, ou que caem. Ou seja, nós também as podemos ter num cesto suspenso. E é uma planta que tem uma enorme vantagem, que é dar-nos muito pouco trabalho. Por exemplo, uma casa de banho, num sítio qualquer em que nós queremos ter uma planta que não dê muito trabalho, uma suculenta pendente e faz um efeito extraordinário. E dá-me a impressão que só com a umidade da própria casa de banho ela vive, não é? Elas dentro de casa precisam de ser regadas no verão,
uma vez por semana, 10 em 10 dias, bem, no inverno, assim... Quando em vez? É uma questão depois também da pessoa ter alguma sensibilidade e ver... Exatamente, como é que elas estão? Como é que elas tu estão? Há pouco dizias com o palitinho. Aqui E estas? Não, estas são só aqui para fazer... Estas, por acaso, são espadas de São Jorge. São um misto. Isto é uma planta... É semi-suculenta, não é? Semi-suculenta. Eu ia dizer semi-suculenta. Cuidado com o micro. Eu ia dizer semi-suculenta porque ela realmente também é bastante Esta não, rija. isto é um feto que está aqui assim só para... Para adornar, só para adornar. Olha, e estas? Vamos aqui... Isto é o aloe. Isto é uma planta que as pessoas gostam muito. Qual? O aloe vera. Sim. Tem muitas... É um cacto. Não é? Tem picos. É uma planta medicinal. Fantástica, diga-se de fantástica. A pessoa... Queimas-te, fartes um bocadinho, passas ali muito e é um instante. Em casa, na varanda, no terraço. O meu pai plantou uma que está enorme. Estas, é isso que eu ia dizer, estas ficam muito grandes. Enormes. Mas mesmo aqui, estas esférias, que são estas aqui, outra coisa engraçada são estas que desenvolvem pelos, não é? Que é mais uma proteção Estes contra... não picam? Não. Isto é uma... Ai, tão fofinho! Eu cheio de medo de ficar cheio de picos nas mãos. Não. Desenvolvem também esta proteção, que é mais uma forma de não perderem água. Ou seja, isto são tudo proteções da natureza para elas se aguentarem nas suas regiões de origem. Claro, onde já sabem que a água é coisa que não abunda, não é? Portanto, eu costumo dizer que são boas, tanto todas as esférias, as crástulas, mesmo os aloés, que há imensos aloés, são plantas que crescem um bocadinho, podem estar na rua, mas também podem estar em casa. Preferência com algumas horas de luz direta, como falámos há bocadinho. Olha, queres falar-me um bocadinho destas que aqui estão? Posso falar? Sim, por favor. Essa aí é bastante agressiva. Qual é que é bastante Esta agressiva? aí é a agave. Esta? Não é? Eu sou arquiteta paisagista, não é? Faço jardins e às vezes quando há aquelas zonas em que não queremos que entre ninguém, Põe-se isto. isto não entra ninguém. Aquelas zonas onde não se quer... Também ninguém deve tratar delas, porque elas Não, são tão isto más, que ninguém lhes toca, não é? Digo Faz eu. uma sebe contra a intrusão absolutamente extraordinária. Não há nenhum As agaves, depois tem ladrão que se elas atreva, não é? com um ar um bocadinho agressivo, mas esta é até muito bonita, que parece quase pintada, não é? Esta assim às riscas. Esta Bem, assim mas, às riscas. oh, Teresa, mas os picos são de uma horrível. natureza... Isto fica enorme. Já viste? Eu às vezes ponho-as assim grandes, ainda agora estive num jardim que elas estavam enormes, lá numa zona em que aquilo é intransponível. Portanto, nós podemos também usá-las. É muito bom aqueles jardins que nós temos e que não vamos muito, não é? Que as pessoas têm jardins de casas de férias. Os cactos e as suculentas são uma ótima planta para termos. Vão-se aguentar. Porque elas vão-se aguentando. E é uma questão de saber conjugar e de usar até aquelas, por exemplo, estão ali como trepadeiras, para fazer cobertura do solo, porque às vezes os jardins dos cactos ficam com um ar um bocadinho árido, mas se nós depois pusermos estas mais pequeninas, quase a fazer uns tapetes, acaba por ficar muito bonito. Dá um toque Não de cor. podemos é misturar com Outro outro tipo de plantas. O que dizer, podemos, corremos o Arriscamos risco é de uma perder tudo, delas, não é? de uma delas não correr bem, não é? Pronto, este tipo de cactos muito agressivos exige que a pessoa, para trabalhar com eles, tenha umas luvas próprias e muitas vezes que até enrola uns cartões à volta para os puxar, porque pôr as mãozinhas nisto, ou mesmo neste, eu há bocadinho estava a arrumar isto aqui, veio uma picadela deste aqui. Desse pequenino. Deste pequenino, não é? Que isto é pequenino, mas isto tudo cresce. Por isso eu acho que é sempre mais simpático trabalharmos com suculentas do que com os cactos. não é? Embora os cactos depois tenham esta beleza, um jardim. Já vi jardins só com estes bancos de sogra, assim, alinhamentos deles, e fica realmente uma coisa extraordinária, não é? Não, até porque fora de brincadeiras é lindo isto. Não, isto fica assim. Ficam gigantes. Já pensaste alguém ficar em cima disto, Teresa? Nunca mais te levantas. Deve ser uma coisa Fica traumatizado para a vida. Fica completamente traumatizado. Nunca mais se senta É lá uma de nenhum, coisa nem no banco da sogra, nem do sogro, nem de ninguém. Exatamente, não, é uma coisa perfeitamente. Estávamos a falar de florações, aqui temos. Esta, não é? Não é? O resto dessa floração. Esta aqui, esta é a esféria, Muito se chama bem. Topsy Curvy, porque tem assim a estar assim meio... E que está em plena floração, portanto. Muito bem, muito bem. Ou seja, deixámos aqui não só a explicação de como é que as pessoas devem fazer, mas também... O que é que caiu? Fui agredida ali. Foste agredida. Lá, Ou então, efetivamente, estas soluções que acabam por ser soluções bastante mais simples, principalmente para quem tem dificuldade às vezes em manter as plantas. Exatamente, e não tem tempo, e não tem Exatamente, espaço. é isso mesmo. Minha querida Teresa, muito obrigada. Contigo é sempre uma aprendizagem fácil, ainda por cima, que é o que nós desejamos. Um grande aplauso para a Teresa.